Amém por isso. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? É um privilégio realmente a gente poder estar na casa do Senhor. Aquele que não consegue, que pode dizer o quanto faz a diferença a gente poder estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, louvando a Deus. Então, não perca o privilégio e a oportunidade de estar congregando em comunhão com os irmãos, louvando a Deus. Amém? Amém. Já cumprimentei os irmãos capazes de ir convosco, né? Então, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Aleluia. No livro de João, capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Os irmãos abriram aí. Perdão, Zé. Livro de João. João 6, 68. E a palavra de Deus nos ensina assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos continuar te louvando, Senhor, te adorando nesta noite, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Declarar que Jesus, tu és o nosso alimento, tu és o Senhor, o pão da vida, o alimento que sacia a nossa alma, sacia, Senhor, a nossa sede. Tu és a fonte de vida eterna, Senhor. Continua falando conosco, nos ensinando, Senhor, nesta noite, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Fala com meu irmão, com a minha irmã, Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, porque nós somos sedentos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui, né, uma passagem, uma afirmação tremenda, né, do apóstolo Pedro, né, falando com o Senhor Jesus. Os discípulos, eles estavam com Jesus, né, estiveram com Jesus, presenciaram grandes coisas, milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, e junto com eles havia uma grande multidão, né, que estava seguindo Jesus. E a gente, ao meditar na palavra, a gente vai ver que essa multidão, havia ali uma grande multidão, não era só pelos milagres que Jesus fazia, pelo bem que Jesus fazia para a humanidade, mas sim aquilo que eles podiam ter de Jesus, né? Então aqui, meditando na palavra, vocês podem ver que em determinado momento Jesus falou assim para essa multidão: vocês não estão me seguindo só pelos sinais que vocês viram, mas pelo pão que vocês comeram. Então é um ensinamento muito grande para nós como igreja, né? Qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso propósito nos dias de hoje, de estar realmente buscando ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio aqui que há uma igreja que realmente está interessada na vida eterna, no bem maior que o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, né? E em João 6,35, Jesus, ele declara que ele é o pão da vida, né? Jesus, ele diz que é o pão da vida. João 6,35, Jesus declara para a multidão, dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então a gente pode aprender, né, na meditação da palavra, com o Senhor Jesus Cristo, que esse é o bem maior que Jesus tem para a gente. A gente aprende também com a palavra, e várias vezes a gente ouviu aqui os sermãos, né, que a gente deve buscar o reino dos céus, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, porque o Senhor Jesus, ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, né? Ele sabe aquilo que realmente é necessário para as nossas vidas, porque Ele conhece a nossa essência,
né? E Jesus conhecia a essência daqueles que estavam indo atrás dele. E ele via a sinceridade daqueles que iam buscar ele e daqueles que não viam, que não iam com sinceridade buscar a ele. Até um momento também que Jesus fala: eu não escolhi vocês e um de vocês vai me trair. É forte, né? E aí eu lembro também do que o Senhor falou conosco lá no acampamento, né? Que o Senhor, Deus olhou para a terra e viu a multidão e que ia adorar a Deus, que ia na multidão adorar a Deus, e no meio deles estava Satanás. No meio daquela multidão estava Satanás. E aqui, novamente, a gente pode aprender, muitas vezes, no nosso meio mesmo, né? Qual que é a intenção do nosso coração para com Deus? Por que eu estou fazendo isso para Deus? Qual que é a intenção do meu coração de estar vindo aqui, de estar orando, de estar buscando, né? Deus, Ele conhece o nosso coração. E Jesus conhecia o coração daquele povo que estava indo atrás dele. Até o momento que ele falou assim: vocês não estão vindo atrás de mim, né, pelos milagres, vocês querem algo a mais, né? Então, qual que é a nossa motivação para estar buscando ao Senhor Jesus Cristo, né? Estar orando a Deus, estar fazendo um trabalho, muitas vezes na igreja, na sociedade, dizendo que é cristão, né? Então, qual que é realmente a nossa intenção? Então, muitos estavam atrás de Jesus pelo que Jesus poderia dar a eles. Mas o que Jesus realmente queria que eles entendessem é que Ele era o pão da vida. Não era aquele pão que Ele estava proporcionando ali para saciar a fome que aquela multidão estava tendo, a fome física, né? E Jesus olhou para eles e falou assim: olha, eu sou o pão da vida. E a gente, aqui em João 6,47, a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte para os discípulos: mas se não credes nos escritos, mas crereis nas minhas palavras, né? Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. E aí Jesus está dizendo, porque os discípulos falam assim: mas por que eu vou crer em você? Que sinal que você está fazendo? O que você já fez para que a gente pudesse acreditar em você? E ele e essa multidão já havia presenciado os milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães. E aí Jesus citou lá, né, os antepassados, porque eles falaram: mas Moisés, né, deu o pão da vida, né, deu maná para os nossos pais. E aí Jesus fala para eles: mas Moisés, ele deu um pão que perece, que pode saciar a fome física, né, como foi lá no deserto com os seus pais, ou seja, né, a descendência deles. Eles realmente tiveram o pão, o maná. Mas os seus pais, eles pereceram no deserto, eles morreram. E aí? E era um povo também que estava murmurando, porque eles foram tirados do Egito, estavam no deserto, e num certo momento, o calo apertou, né? O sapato apertou, começou a doer o calo, e eles falaram assim: puxa vida, a gente poderia estar lá no Egito, pelo menos a gente tinha o pão, a gente não passava fome, não tinha sede. Então eles começaram a lembrar Jesus, né, disso daí. Aí Jesus falou: não, realmente, mas aquele era um pão que saciava a fome física. Mas eu quero dar um pão para vocês que não perece. Eu quero dar um alimento para vocês que vai saciar vocês para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa deve ser a nossa maior motivação, meus queridos. Independente de qualquer coisa, não importa, né, a situação que a gente possa estar passando, a nossa motivação sempre deve ser a vida eterna. Né? A gente ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, que nada, nenhum levante, nenhuma circunstância que possa aparecer no cotidiano, no nosso dia a dia,
venha trazer dúvida nisso na nossa vida, na nossa mente. Porque o preço que o Senhor Jesus pagou foi muito alto para que a gente venha a ter tal dúvida em nossos corações. Amém ou não amém? Amém. Amém? E aí, lendo um pouquinho mais para vocês, assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce. Jesus já falando dele aqui para a multidão. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus já estava falando para ele da sua crucificação, né? Jesus já estava revelando para eles ali, mas eles não tinham entendimento, porque eles não estavam espiritualmente preparados para aquilo, porque o coração deles não estava realmente na salvação, em ter uma vida com Jesus, e de andar com Jesus, porque Jesus oferecia uma salvação. Não, o coração deles estava nas coisas materiais, estava nesse mundo, então eles não conseguiam enxergar o que Jesus estava falando. E aí Jesus começou a falar com eles, começou a ensiná-los, e muitos deles começaram a reclamar e dizer: esse discurso é muito pesado, eu não aguento, eu não quero isso para mim. Amém? E aqui eu quero dizer para vocês, compartilhar o que um garoto que eu tenho discipulado, porque eu trabalho com jovens, né, adolescentes, e ele relatou para mim que na escola onde ele estuda, na classe dele, se eu não me engano, ele é o único cristão. E ali ele falou que eles começaram a conversar e ele não lembra o porquê começou a falar de religião, e ele começou a falar de Jesus, e aí ele começou a ser agredido verbalmente, né, porque ele começou a falar de Jesus, e aí ele falou que em um determinado momento a menina falou assim, ele falou que não sabe de onde saiu, eu também não pesquisei, ele falou assim: no mundo tem 8 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas são cristãs, e você acha que as demais vão para o inferno? Porque você está falando que aqueles que não têm Jesus vai para o inferno? Aí ele falou assim: não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus que fala isso, né? É a Bíblia que nos ensina isso. Ele falou assim: é muita ousadia sua você falar isso, né? Como que você fala isso? Quem é você para falar isso? Quem somos nós para falar de Cristo, irmãos? Você tem essa convicção que esse jovem teve para falar no meio da galerinha dele, um adolescente, né? E ele falou assim: professor, eu estou sendo perseguido. Aí eu falei para ele assim, querido, sinta-se um privilegiado, porque a palavra de Deus ela nos ensina que nós somos privilegiados se as pessoas nos perseguirem por amor a Cristo. Então louve a Deus, glorifique a Deus, por mais difícil que seja para você. Eu entendo que para você deve ser difícil, na sua cabecinha ainda muitas coisas são difíceis, mas você está no caminho certo. É isso, medita na palavra, busque a palavra, a palavra vai te direcionar, a palavra vai colocar, o Espírito Santo vai te usar e vai colocar a palavra certa no seu coração. Mas não deixe de orar, não deixe de meditar, não deixe de buscar, não deixe de estar indo na igreja. No que eu puder, eu vou te ajudando, e aí fico enviando versículos para ele, conversando com ele, tentando direcionar de alguma forma, para que ele possa se sustentar, se manter firme, né, no meio de uma geração muito difícil, né? Vocês sabem muito bem o que a gente tem passado nos dias de hoje, né? Então, é isso, irmãos. Então a gente tem que nos colocar como os discípulos aqui se colocaram diante do Senhor Jesus nessa situação. E aí Jesus olhou para os discípulos e falou: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vão virar as costas? Foi quando Pedro falou: Senhor, para quem nós iremos se só Tu tens a palavra de vida? Glória. Então é um privilégio para nós estarmos aqui. É um privilégio a gente estar aqui
glorificando a Deus. Essa deve ser a nossa motivação, em saber que milhões e milhões de pessoas, muitas delas já tiveram ou vão ter a oportunidade que nós estamos tendo de glorificar, de adorar, né, de dizer que o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, né, e reconhecer isso e glorificar a Deus por isso. Muitos vão rejeitar, e foi o que eu falei para esse jovem. Eu falei assim: olha, uma coisa você tem que aprender, eu sei que é difícil, e não vai se escandalizar no que eu vou falar. Não vão ser todos que vão aceitar o que você está falando. De repente talvez nenhum. Mas faça o seu papel, que é falar do amor de Cristo, que é falar da verdade, da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que convence. Simplesmente se coloca à disposição do Senhor para que Ele possa te usar. Amém, meus queridos? Em Samuel, 2 Samuel 22:31 diz: o caminho de Deus, ele é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que neles confiam. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente, e que a gente continue louvando o Senhor Jesus, o pão da vida, que sacia a nossa alma, que sacia o nosso espírito, que alimenta a nossa alma. Amém? Que essa seja a nossa motivação do dia a dia, glorificar o Senhor Jesus e propagar o nome do Senhor Jesus, a salvação para esse mundo corrompido. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém? Se coloquem em pé, gostaria de estar orando com vocês. Aleluia, Jesus. Senhor, o teu caminho, ele é perfeito, Senhor. A tua palavra, ela é refinada, Senhor. O Senhor nos ensina também, Senhor, através da tua palavra, que realmente a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, nos alimentando, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, abrindo a nossa mente para a tua vontade, o Senhor, para as nossas vidas, Senhor, nos direcionando, Senhor, colocando a palavra certa na nossa boca, Senhor. Continua, Senhor, nos usando como instrumento, Senhor, Senhor, do teu reino, Senhor, porque é um privilégio para nós, como a tua igreja, Senhor, sermos instrumentos, Senhor, da tua palavra, do teu reino, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, assim como foi os teus discípulos, os apóstolos, Senhor, que possamos ser usados, Senhor, nessa geração, Senhor, na nossa sociedade, Senhor, que possamos fazer a diferença, Senhor, já que o Senhor tem se revelado a nós, ó Pai. Já que o Senhor tem alimentado a nossa alma, Pai, porque Tu és o pão da vida revelado a nós, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, continua conosco, Espírito Santo de Deus, usando-nos, ó Senhor, Senhor, em todas as circunstâncias, Senhor, e que possamos, ó Deus, sermos ousados, ó Senhor, para pregar o Teu Evangelho, para falar do Teu amor, ó Pai amado, Pai querido, ó Senhor, em meio à multidão, Senhor, que possamos ser este Senhor, que venha brilhar, Senhor, que venha propagar, Senhor, o Teu Evangelho, que a nossa luz venha brilhar, Senhor, para que as pessoas possam querer saber, Senhor, Deus, o motivo da nossa alegria, Senhor, porque o nosso rosto resplandece, Senhor, o motivo da nossa alegria, Senhor, que possamos estar preparados, Senhor, para quando esse momento chegar, pregarmos, falarmos do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Amém, Jesus. Reverendo. Louvado seja o seu nome, Aleluia, Jesus. Pai. Glorificado seja o Senhor.